Se você está acompanhando o conteúdo que a gente vem criando aqui no nosso canal do YouTube, então você já deve ter esbarrado com o modo produtivo. O modo produtivo é a metodologia que nós estamos criando para ajudar você, eu e outras pessoas a se tornarem mais produtivas ativando o modo produtivo. Hoje a gente vai para o próximo passo, a gente vai se aprofundar no CRIA, que é o framework que faz o modo produtivo acontecer. Curtiu? Fica comigo que a gente já vai começar. Olá, produtivo! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o Daniel e esse daqui é o Produtive-me, o canal da produtividade. É o seguinte, hoje a gente vai falar sobre o CRIA. Então, vamos lá, tela. E o CRIA é, como eu comentei, um framework, tá? Então, o que é um framework? É como se fosse uma estrutura que você deve seguir para conseguir colocar a metodologia em prática, tá? Essa representação aqui é o que é o CRIA. Ele é um ciclo. Primeiro, a gente vai fazer o C, depois o R, depois o I, depois o A. Talvez seja necessário começar de novo o ciclo. Então, C-R-I-A, C-R-I-A foi o melhor acrônimo que a gente achou aqui, que é o CRIA, né? Mas o que é o CRIA, Daniel? Para que serve o CRIA? CRIA é clarificar, refinar, implementar e aprimorar. CRIA, assim como o modo produtivo, ele foi pensado para te auxiliar a resolver problemas, inicialmente de produtividade, né? Mas não necessariamente só de produtividade. No final, a gente está entendendo que isso serve para qualquer conceito, qualquer critério, o CRIA ele pode e deve ser aplicado, tá? Mas, para propósito aqui desse vídeo que a gente está introduzindo esse assunto, então vamos tentar pensar em coisas, né? Em dores que a gente tem de produtividade. Por exemplo, eu poderia colocar aqui como um case a falta de organização digital, ou seja, tenho arquivos digitais, faço anotações, mas eu nunca sei onde guardar, eu não consigo achar quando eu realmente preciso, eu tenho essa dor. Eu tenho uma dor que é não conseguir organizar meus arquivos digitais, beleza? A gente vai aplicar o CRIA daqui a pouco, né? Vamos voltar aqui e entender o significado de cada coisa, tá? Então, eu vou ler o textinho aqui e depois eu explico, tá? Então, o C de clarificar é a primeira etapa. Então, a primeira etapa é chamada de clarificar. Aqui temos como missão encontrar o cerne do problema. Isso é, muitas vezes o problema real pode estar mais profundo e é preciso reflexão para chegar na causa raiz. O que significa isso? Quando eu volto no nosso case dos arquivos digitais, pode ser um problema que realmente eu não sei como organizar, ou que eu não tenho uma ferramenta para organizar, ou que as minhas anotações estão espalhadas. Isso é a primeira camada. Mas eu tenho que ir um pouco mais profundo para entender se realmente o problema para aqui ou se tem mais problemas antes disso. Então, o clarificar é sobre entender a causa raiz do problema. Muitas vezes a gente está esbarrando ali na superfície, mas o problema pode ser muito mais embaixo, tá? Então, o C é clarificar, é saber que você tem uma dor, assumir que você tem uma dor e começar a pensar em como você consegue ir cada vez mais fundo. Então, o modo produtivo tem como premissa usar ferramentas e metodologias conciliadas para que te ajude em cada uma dessas etapas. Isso a gente vai conversar no futuro, mas aqui o que eu quero que você tenha em mente é que a primeira etapa é você entender a causa raiz do problema. Ok, digamos que agora a gente sabe qual é a causa raiz, ou o real problema que a gente tem para resolver. Então o próximo passo é o R de refinar. Agora vamos começar a etapa de exploração. Nesse momento, começamos a procurar por soluções para o nosso problema. Ferramentas, metodologias, livros, artigos, vídeos, enfim, todo tipo de material pode minimamente nos ajudar. Então, nessa etapa de refinar, é o momento que a gente começa a pensar em todos esses ativos que podem ajudar a gente. Para isso, qual metodologia existe? Existe o segundo cérebro, existe uma organização de pastas aqui por data. Então você vai começar a entender quais as metodologias. Tem algum livro que me ajuda com isso? O que eu preciso saber desse livro? Que artigo que eu posso ler? Que vídeos no YouTube podem me ajudar? É o momento que a gente começa a pegar várias coisas. Então você imagina aquele quadro onde a gente vai ligando vários pinzinhos com linha e vai amarrando. A gente vai tentando criar um mapa do problema, né? De como a gente pode resolver. E a maior parte das pessoas para nisso, no clarificar e refinar. Isso a gente já faz meio que naturalmente, tá? Então, aqui, novamente,
a gente pretende no futuro trazer uma forma mais organizada de você conseguir, porque muitas vezes, né, se você tem problema de organização digital, então nesse momento você tem várias anotações, várias ideias, mas não juntou tudo isso numa coisa só. A ideia é que a gente consiga depois no futuro trazer o que você precisa também, onde você vai organizar, como que vai organizar, para que você consiga fazer a próxima etapa aqui do CRIA. Antes de eu dar sequência aqui, deixa o like nesse vídeo, inscreva-se aqui no canal caso não seja inscrito, porque afinal a gente está criando uma metodologia para te ajudar, né? Enfim, você vai ver que vai te ajudar em qualquer situação. Então, vale muito a pena acompanhar o nosso trabalho. Próxima etapa do CRIA é o implementar. O que significa implementar? Colocar em prática. Muita gente para nessas duas primeiras etapas. Eu conheço muito bem qual é o problema, eu sei mais ou menos aqui como eu vou solucionar, mas não coloque em prática. Implementar. Esse é o momento em que fazemos um plano de como vamos tentar resolver o problema. Depois de refinar tudo que pode solucionar o nosso problema, precisamos criar um plano de ação com os passos que vamos realizar. Geralmente aqui já estabelecemos ferramentas e processos que vamos seguir. Se você viu o vídeo anterior da nossa série, você vai lembrar que são 3 pilares do modo produtivo: as ferramentas, os processos e os hábitos. Então aqui eu já estou falando para você que nesse momento a gente já começou a meio que estabelecer 2 desses pilares, né? O pilar das ferramentas e os métodos, né? As metodologias, os processos, né? Onde, por exemplo, eu falo, não, vou implementar aqui o segundo cérebro porque eu acho que vai me ajudar nessa organização. Então você já tem esses 2 pilares, os hábitos vêm por consequência, né? Mas a ideia é que a gente geralmente sabe o problema, consegue pesquisar bastante, mas não consegue traçar um plano para colocar isso em prática, né? É necessário preparação, pessoal. Você pode não acreditar, mas é necessário preparação. Por quê? Veio aqui uma informação importante que eu acho que eu posso usar num relatório no futuro. Pô, onde eu vou guardar isso? Vou deixar na minha área de trabalho? Aí eu olho minha área de trabalho, tem mais de 975 arquivos diferentes. Então, vai ficar impossível eu conseguir encontrar. Ah, não, vou deixar isso daqui, vou mandar um e-mail para mim mesmo. Cara, quantos e-mails você já mandou para você mesmo? Não tem nenhuma padronização. Ah, não, então vou guardar na minha pastinha onde eu organizo. Aí você vai ver sua pasta, você tem 600 arquivos lá. Ou então, não, vou fazer uma pasta por dia, vou organizar, mas aí você não sabe como procurar por dia porque não tem um índice. Então, assim, existe uma forma mais fácil de fazer as coisas. Só que você já tem que estar pronto para fazer. Isso tem que se tornar um default, tem que se tornar algo que aí é quando vira um hábito, né? Mas você tem que ter um plano. Ó, sempre que acontecer esse tipo de anotação, eu vou fazer isso, eu vou fazer dentro dessa ferramenta, vou fazer em tal horário, vou fazer em tal dia, porque isso vai fazer com que você ganhe agilidade. Isso tem que ser automático para você. Então, enfim, isso é implementar. E aí, a gente vai falar daqui a pouco sobre o aprimorar, que é uma etapa importantíssima. Em tese, a última etapa é o aprimorar. Agora, uma coisa que eu estava lembrando aqui. Se o seu problema for organização com arquivos digitais, com certeza o segundo cérebro pode te ajudar. E nós temos, se não está lançado ainda, em breve a gente vai lançar, o nosso curso de segundo cérebro. No link aqui da descrição, você pode fazer parte ali da nossa lista de espera ou do link do curso. Eu não sei como é que vai estar quando eu lançar esse vídeo, mas a gente vai ter o nosso curso de segundo cérebro. De repente esse problema aqui a gente já resolve hoje, beleza? Então vamos lá, vamos conversar sobre o aprimorar, beleza? O que é aprimorar, pessoal? Vamos ler o textinho e eu explico. Ó. Depois de um tempo de implementação, podemos medir os resultados. Isso é, o problema está realmente sendo resolvido ou ainda precisamos ajustar? Se ele estiver sendo resolvido, ótimo. Em breve, ele vai se tornar um hábito de forma natural. Porém, se o problema persiste, mesmo que parcialmente, talvez seja o momento de recomeçar o CRIA. Na verdade, eu coloquei recomeçar o CRIA novamente, mas é recomeçar o CRIA em um novo ciclo. Eu explico, tá? Então, imagina assim, ó. Vamos lá, vamos pegar todo o fluxo aqui. Eu tenho um problema com a minha organização. Clarifiquei, descobri o que acontece. Não, realmente, eu não sei onde guardar meus arquivos e não sei onde procurar. Ponto. Refinei. Ó, tem o segundo cérebro, tem não sei o que lá. Não, então, beleza. Planejei aqui que eu vou resolver o meu problema do segundo cérebro. Eu vou usar o segundo cérebro e vou usar o Obsidian para resolver. Aí eu fiz o meu planejamento, né? Porque para você implementar, você planeja. Então, então sempre que eu tiver um arquivo, eu vou já colocar na minha caixa de entrada. Se for uma imagem, eu vou colocar esse print nessa pasta e aí eu tenho todo sábado que fazer minha revisão semanal, enfim, você vai montar o seu processo. E aí a gente vai, depois de um certo tempo, sei lá, vai depender do problema, mas daqui 1 mês e meio, 2, eu vou avaliar, cara, tá dando certo mesmo? Será que alguma coisa mudou? Então esse é o momento de aprimorar. Se deu certo,
perfeito. Automaticamente isso vai se tornar um hábito. Vamos para o próximo problema. Agora, se isso não foi resolvido, a gente vai recomeçar o cria. Por quê? Porque o problema agora pode ser outro, né? Pode ser que nessa etapa aqui do clarificar, eu não consegui chegar na raiz real do problema. Porém, com a experiência que eu adquiri no meio desse ciclo, então eu posso ter uma nova perspectiva. Então é o momento de reavaliar. Ah, não, peraí, o problema então ainda é o mesmo, eu não consigo guardar, não sei o que lá. Beleza. Então, será que eu refinei errado? Será que eu refinei... existem mais formas de resolver e eu não vi isso? Você vai refinar e vai um pouco mais fundo e vai descobrir que, de repente, o que eu estou precisando, na verdade, é um plugin que quando eu clico no navegador, ele já cria uma nota automática. Isso vai me ajudar muito. Você começa um novo planejamento, então você faz ajustes. Depois, você vai avaliar se deu certo. Se deu certo, beleza. Se não, você recomeça o ciclo. É isso infinitamente até a gente conseguir resolver o problema. E aí, eu dei um problema, simples assim de produtividade, que é a organização de arquivos digitais. Apesar de ser simples, muita gente tem esse problema. Mas o que eu quero dizer é que isso daqui poderia servir para qualquer aspecto da vida. Preciso trocar o pneu do carro. Então, é realmente o que eu preciso? Beleza, já estou bem clarificado com isso. Ok, então onde que eu posso trocar? Aqui você ia pesquisar os lugares, os preços, tal. Beleza, agora você vai planejar. Vou comprar nesse cara aqui, aí eu vou pedir para esse outro cara trocar. Não, vou num lugar que já troca tudo, eu vou tal dia, vou colocar isso na minha agenda, vou bloquear o horário. Deu certo esse processo? Deu certo, deu tudo certinho, beleza. Então, daqui quanto tempo eu preciso trocar? Já vou agendar já. Vou colocar um lembrete para eu começar a pensar nisso daqui a um ano. E tá feito o ciclo. Então, a ideia do CRIA, por mais que a gente fez pensando em produtividade, hoje eu tô vendo que ele serve para várias e várias coisas, beleza? Então assim, produtivo, o CRIA, o modo produtivo, nós estamos desenvolvendo ainda. Seria excelente se você pudesse comentar aí o que você acha, se faz sentido, se você tem algum tipo de problema, se você já tentou fazer algo, qualquer experiência que seja, principalmente relacionada à produtividade, vai agregar muito pra gente, porque a gente quer desenvolver essa metodologia, entregar isso pra você, para que você se torne mais produtivo. Beleza? Só lembrando, isso daqui, pessoal, eu cheguei nisso daqui estudando muito, são mais ou menos 10 anos de estudo, de metodologias, de técnicas, para chegar nessa coisa que eu tô tentando simplificar o máximo possível. Então, de novo, contribui. Essa metodologia é algo que a gente quer entregar para o mundo. Não é que, vamos mudar o mundo. Eu não acredito nisso. Mas eu acredito que, numa escala menor ali, a gente pode sim deixar a vida das pessoas mais produtivas, beleza? Eu sou o maior usuário do CRIA, do modo produtivo, e tem feito uma diferença muito grande na minha vida, tenho certeza que vai fazer na sua também, beleza? Então é isso, produtivo, eu espero que você tenha gostado desse conteúdo, e nós nos vemos no nosso próximo vídeo.